Boa noite, irmãos. Jesus é o Senhor. Como os irmãos já devem estar sabendo, nós vamos estar todas as terça-feiras aqui no local de reuniões para falarmos a palavra que estava sendo falada às quarta-feiras aqui no local de reunião. Então nós vamos dar continuidade nessa obra, né, via internet para que os irmãos possam ouvir. Amém? Vamos fazer uma oração então, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para ouvir a sua palavra. Senhor Jesus, neste momento nós estamos aqui para te pedir, Senhor, a cobertura do teu sangue e queremos, Senhor, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para ouvirmos a sua palavra. Senhor, vem nos ungir, Senhor, não somente para falar, mas também para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Aleluia, irmãos. O título da mensagem, Os Fundamentos da Fé Cristã, o título hoje é Oração. Amém? O título hoje é o significado da oração. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos orar. E a oração, irmãos e irmãs, é uma das práticas mais importantes e mais essencial. Nada é mais essencial do que a prática de oração. Essa prática de orar é uma prática vital de um filho de Deus, porque ela nos dá um contato vivo com Deus. É a única possibilidade que nós temos de contatar o Deus vivo. Toda pessoa que já recebeu o Evangelho, no caso nós, já recebemos o Evangelho, nós precisamos atentar para a prática da oração. Tão logo uma pessoa receba o Evangelho, tão logo ela precisa ser ensinada a orar. É a primeira lição que ela deve receber, a primeira coisa que deve ser ensinada para essa pessoa é orar. E nessa lição nós veremos princípios básicos. Podemos estar orando de qualquer maneira. Existem princípios básicos relacionados com a oração, de modo a proporcionar para cada um de nós uma experiência que realmente venha nos edificar. Então, vamos partir então para o que nos interessa, o significado da oração. Qual é o significado da oração, irmãos e irmãs? Nada impede que uma pessoa simplesmente comece a orar tão logo receba a salvação. Nada. A primeira coisa que eu aprendi assim que eu me converti foi orar. E ninguém pediu para orar, eu simplesmente comecei a orar. Então a oração é a primeira coisa que nós devemos fazer logo após recebermos a salvação. E até mesmo antes, no entanto, é bom saber o que é oração. Na Bíblia, o significado da oração pode variar conforme a pessoa, a situação e o propósito. Ou seja, pode variar. Pode se referir, oração também pode se referir a pedido. Oração também podemos na oração fazer pedido, súplica, lamento, intercessão ou apenas conversa com Deus. Tudo isso compõe oração. Existe oração de intercessão, de lamento, de súplica, vai depender da necessidade e da experiência que você estiver atravessando. Em todo caso, uma coisa é fato, a oração é sempre dirigida a Deus. Portanto, orar é ter contato, comunhão com Deus, seja para pedir, seja para interceder ou apenas para ganhar intimidade, ouvir e receber mais de Deus. Então, oração é isso aí. Portanto, orar
Esse é o significado, ter contato, comunhão com Deus. Não existe outra maneira de nós termos contatar Deus a não ser pela oração. A oração é uma das melhores maneiras de receber mais de Deus. Você quer receber mais de Deus? Você tem esse desejo? Então, se você quer receber mais de Deus, você então precisa ir para a oração. Você deve ser uma pessoa que ore. Não tem como ganhar Deus fora da oração. O tanto de Deus que você vai ter vai depender do tanto que você ora. É o tanto que você ora, é o tanto de Deus que você vai ter. Não adianta, não tem outro meio. Por isso que o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 5, ele falou, orai sem cessar. Qual é o horário para orar? É toda hora, é orar sem cessar. Isso prova que a nossa necessidade de ganhar Deus é toda hora. Nós precisamos tocar em Deus e receber mais dele. E isso é só por meio de oração. Amém? Por que orar? Por que nós devemos orar? É uma pergunta. Há vários motivos por que devemos orar. Jesus ensinou a célebre oração que se tornou conhecida como oração do Pai Nosso. Nós podemos orar e há muitas necessidades que nós devemos orar. Nós estamos atravessando um momento de crise na saúde, crise no que diz respeito à economia. Nós temos que orar por isso, suplicar sobre isso. E quanto mais nós oramos e intercedemos, mais de Deus é acrescentado a nós. Esteja certo disso. Se você está orando, Deus está sendo acrescentado, independente da situação que você estiver atravessando. Então o Senhor Jesus, os discípulos, numa certa feita, perguntaram para o Senhor, Senhor, nos ensina a orar. Aí o Senhor então ensinou para eles como orar. E até fez a oração para eles verem como deveria ser feito. E nessa oração, ele diz que eles deviam orar ao Pai Nosso. E é interessante que nessa oração do Pai Nosso, não tem pronome eu, ou Pai meu. Não, tudo nesta oração é nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E vai por aí afora. Então a oração do Pai Nosso está registrada no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Dividiremos esses versículos em 4 partes, que constituem 4 grandes motivos por que devemos orar. O primeiro motivo que nós devemos orar e ter uma vida de oração, por causa de Deus. Não é por causa de nós, é por causa de Deus. Por que eu devo orar? Por causa de Deus. O Pai Nosso diz o seguinte, santificado seja o teu nome. Pai Nosso que está no céu, nós temos que orar o Pai Nosso que está no céu. Nossa oração deve seguir uma direção correta ao Pai que está no céu. Só aí já dá para você entender a quem você está orando. Está orando a uma pessoa que está nas mais altas, está no mais altos céus, na maior das posições do universo. Pai que está no céu. Qual seria o céu? É o terceiro céu. Ninguém está tão acima como esse Pai. Então nós estamos orando a uma pessoa extremamente importante. É bom que nós saibamos disso. Nosso Pai, ele está numa posição elevadíssima. Ele está no céu. E santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Em primeiro lugar, em nossa oração, nós precisamos perceber que a nossa oração é dirigida ao Pai que está nos céus. Não a dirigimos ao sol. Ó Senhor Jesus, não a dirigimos ao sol, ou às estrelas, ou a qualquer elemento da criação.
Por meio da oração, nós tornamos o nome de Deus distinto. O nome de Deus não é um nome comum. Não é um nome como qualquer outro nome. Não é um nome, mais um nome entre milhares de outros nomes. Não é. O nome de Deus está muito acima de todo nome. Ó Senhor Jesus. Não a dirigimos, tá? Na oração, não devemos focar atropeladamente no que nos convém. Atropeladamente ao que nos convém. Nós chegamos na presença do Senhor e já começamos a derramar nossas orações, nossos pedidos, nossas ansiedades e não queremos nem saber. Mas nós precisamos aprender a orar como o Senhor Jesus ensinou aqui. Primeiramente, nós temos que gastar tempo louvando e agradecendo ao Pai pelo que Ele é. Precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus justo, poderoso, eu Te exalto. Obrigado, Deus, que o Senhor está me dando nesse momento um privilégio de estar podendo orar a Ti. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é digno de ser adorado, exaltado. Eu Te exalto. Nós temos que chegar diante de Deus assim, exaltando, gloriando Ele, exaltando o nome dEle. Mas às vezes não é assim que a gente faz, né? Não é assim que a gente pratica. A gente já chega como se nós estivéssemos entrando na presença de qualquer pessoa. Não, nós estamos diante de uma pessoa importantíssima, da majestade nas alturas. Então nós temos que aprender a chegar nos reverenciando, exaltando, né? Adorando, declarando, falando: Senhor, eu Te amo, sou um grande pecador, mas eu Te amo. Isso é muito importante para a nossa vida de oração. Aleluia. Em segundo lugar, devemos em nosso íntimo, em segundo lugar, deve haver em nosso íntimo um clamor por Seu reino. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Cabe a nós orar para que o reino de Deus seja estabelecido, visto e vivido na terra. Ao ir diante do Senhor, em oração, nós devemos lembrar também do Seu reino. O mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. E o Senhor diz para a gente orar para que venha o Teu reino. O reino tem que vir para onde? Para a terra, na qual está no maligno. O que vai trazer o reino para a terra, a expressão de Deus para a terra, é a nossa oração. A preocupação do Senhor aqui em ensinar os discípulos a orar era o reino. Venha o Teu reino, não é o meu reino. Venha o Teu reino. Precisamos orar para que o reino de Deus venha. Essa terra está precisando de muita oração. A terra está do jeito que está, o planeta, a humanidade está do jeito que está, porque falta o reino, a manifestação do reino. E diz ainda, cabe a nós orarmos para o reino de Deus ser estabelecido, visto e vivido na terra, não no céu. Precisamos ter essa preocupação e orarmos sobre isso. Senhor, faça que o Teu reino seja visto em minha vida, em minha experiência, na minha família, que o Seu reino seja visto e vivido nessa terra. O Senhor está buscando um grupo de pessoas que realmente vivam o Seu reino na terra. Aleluia! Em Apocalipse 5, 9 e 10, fala que os que foram comprados com o sangue de Cristo, que é nós, fomos constituídos reino de sacerdote e que reinaremos sobre a terra. Um dia essa oração vai ser ouvida e ela vai ser respondida. Um dia haverá nessa terra um reino de sacerdote reinando por causa da oração. Venha o Teu reino. Um dia essa oração, esteja certo, ela será respondida em sua plenitude. Esse reino um dia será manifestado e nós precisamos clamar por isso.
Em terceiro lugar, na oração do Pai Nosso, nós devemos clamar para que a vontade de Deus seja feita na terra, como é feita no céu. No céu, nesse exato momento, o céu exterior onde Deus está, o trono, a vontade de Deus ali não encontra nenhum tipo de empecilho. A vontade dele ali é plenamente feita. Lá não existe rebelião contra a vontade de Deus. Lá não existe problema com insubmissão à vontade de Deus. Nos céus, no terceiro céu, a vontade de Deus, a esfera lá, nesse lugar, não tem nada que impeça da vontade de Deus ser feita. Lá, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus está em harmonia. Mas ele diz aqui, para orar, para que essa vontade que é feita lá no céu, ela tem que ser feita na terra. E quando a vontade de Deus, quando se diz fazer a vontade de Deus na terra, ó irmãos, aí emperra. Porque aí Deus tem que travar uma luta com você e comigo. Porque nós temos vontades que são diferentes. Aí diz que nós temos que orar para que a vontade de Deus que é feita nos céus seja feita na terra. Nós estamos vivendo um momento agora que a vontade de Deus tem que ser feita. Essa vontade lá no terceiro céu não tem coronavírus, não. Não tem doença, não tem guerra. Então nós temos que orar para que essa vontade que é lá tem que ser feita aqui. Ó Senhor Jesus. Foi o caso, ao orar, precisamos buscar a vontade de Deus, ainda que ela nos cause dor. Não temas. Foi o caso do próprio Senhor Jesus, que para ser coerente com o ensino que deu aos discípulos, de orar pelo cumprimento da vontade de Deus, tomou o cálice amargo da vontade, da morte, para que nós tomássemos o cálice da salvação. Então não temos orar para que a vontade de Deus seja feita, ainda que muitas das vezes a vontade de Deus vai ser contrária à sua, vai ser contrária à minha. Isso significa que nem sempre Deus vai fazer as nossas vontades. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que você quer, por mais que você ore. Então nós não devemos temer. O Senhor Jesus, ele orou e fez, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Então ele foi o Pai, a minha vontade é que você morra, que você seja crucificado, seja morto e derrame o seu sangue por toda a humanidade. E ele então aceitou a vontade do Pai e a praticou. Aleluia. Orar para que a vontade de Deus seja feita é estar disposto a ter a nossa contrariada. Sabendo que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Diante de tudo que você está atravessando, meu irmão, minha irmã, como nós devemos orar? Senhor, faça-se a tua vontade. E pode descansar, descansa, porque com certeza a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Descansa na vontade de Deus. Fala, Deus, faça a tua vontade. Em relação aos meus filhos, em relação à minha família, em relação ao meu casamento, em relação à minha vida profissional. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 15 dias, mas, Senhor, faça a tua vontade. O que importa para mim é a tua vontade. Eu não quero saber se vai quebrar, se não vai quebrar o país, se vai entrar em crise isso, vai entrar em crise aquele outro. Eu não quero saber se eu vou estar trabalhando amanhã, se eu não vou estar. Eu só quero saber de uma coisa. Senhor, faça a tua vontade. Todavia, não faça a minha vontade. Porque se o Senhor fizer a sua vontade, meu irmão, pode ter certeza disso, que mais cedo ou mais tarde nós vamos sofrer, porque o Senhor fez a nossa vontade. Não seja obstinado. Ore pedindo ao Senhor para fazer a vontade dele.
Orar por causa de si mesmo. Agora nós já cuidamos do lado de Deus. Já santificamos o seu nome, já o exaltamos, nós já clamamos pelo seu reino. É ou não é? Porque o reino dele venha para essa terra e expulse Satanás desse lugar, porque ele só sabe causar problema para o reino de Deus. Ele não está disposto a ceder nenhum filinho de cabelo, né? Ele não quer arredar o pé, mas vai ter que arredar, porque nós estamos orando. Ele não quer arredar o pé dele, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então significa que vai ter uma luta espiritual muito grande aí, entre Deus e o diabo. Por trás de tudo que acontece nesse universo, nessa terra, por trás de todos os acontecimentos e eventos, está Deus e o diabo. É bom você saber disso. Por trás de tudo que está acontecendo. Tem dois personagens por trás disso tudo, Deus e o diabo. O Senhor querendo que a vontade dele venha e seja estabelecida. E o diabo está lutando para que a dele permaneça. Pode ter certeza dessas duas coisas. E nós temos que ficar do lado certo. Qual é o nosso posicionamento? Orar, cooperar com Deus em oração para que a vontade dele seja feita. Agora, aqui diz que nós, dentro dessa oração do Pai Nosso, tem uma oração que é por causa de nós mesmos. Amém? E a frase diz assim, dentro da oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora é a nossa vez. Você pode orar pelo seu pão. E pão aqui envolve tudo que está relacionado com a sua sobrevivência. Após orar pela causa de Deus, Jesus nos ensina a orar por nossa causa. Você tem orado por sua causa, pelas suas necessidades? Ou não? Nós precisamos orar para nossas necessidades. Às vezes nós não temos tantas coisas, às vezes nos falta determinadas coisas porque nós não oramos. Muito mais agora, nesse momento que nós estamos atravessando. Aí que nós vamos ter que orar de agora para frente, irmão. Nós vamos ter que orar, falar, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora é o momento. Não fica aí descansando, né? Tranquilo, até então você vinha tranquilo. O pão nosso de todo dia, do mês inteiro, estava suprido, então você descansava. É ou não é? Porque você tinha o pão do mês inteiro, para 2 meses, para 3 meses. E nós vivemos assim, né? Todo dia 15, dia 10, dia 20, já vem pro... E agora? Agora nós vamos ter que orar, Senhor, o pão nosso de cada dia. Ó, Senhor, nos leva a orar, Senhor, pelas nossas necessidades. Nossa causa não é tão complexa quanto a de Deus. Nossa causa não é tão complexa como a de Deus. A causa de Deus é seu nome, seu reino e sua vontade. A nossa é pão, vestimenta, moradia, dinheiro. Essa é a nossa causa que nos deixa, às vezes, tão saturados, tão cheios de ansiedade, tão saturados de ansiedade. Preocupamos mais com o pão do que com o reino, do que com o nome e com a vontade de Deus. O que te preocupa mais? O seu pão ou o reino, a vontade ou o nome do Senhor? Então, quando você cuida do nome do Senhor, do seu reino, da sua vontade, você pode ter certeza que essa oração do pão vai ser ouvida. Deus vai ouvir sua oração sobre o pão. Ó Senhor Jesus, pão representa a nossa necessidade básica de subsistência, de manutenção da vida. E agora, irmãos? Agora é a hora que nós temos que dobrar nosso joelho. Agora não dá para depender da economia do país, nem da economia mundial. Não sabemos o que vai acontecer. Mas graças a Deus que o Senhor não nos deixa em treva, está liberando essa palavra para nós. Nos dando uma saída. Aonde nós temos que recorrer? Nós vamos focar a crise do coronavírus, a crise da economia, ou você vai focar o reino de Deus, a vontade de Deus, o nome de Deus, e vai fazer oração pedindo a Deus por seu pão nosso de cada dia. Pode ter certeza que Ele já está suprindo. A nossa causa é o pão, e não
da vida toda, mas de cada dia. Cada dia, da agora para frente, nós vamos ter que depender do Senhor para o pão de cada dia. Você vai comer o pão de hoje e amanhã você vai ter que orar para o de amanhã. Nós estamos caminhando para essa condição, irmãos. Ó Senhor Jesus, orar pelo pão de cada dia é confiar que Deus tem a provisão diária. Deus tem a provisão diária para as suas necessidades, meus irmãos e minhas irmãs. Ele tem provisão diária para as suas necessidades. A lição aqui é que Deus não quer que estejamos ansiosos pelo futuro. Isso está lá em Mateus 6, 25. Eu gostaria até de ler esse versículo. Eu creio que tem muita gente. Mateus 6, 25. Aleluia. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestes? Ó Senhor Jesus, amém. O suprimento de Deus visa hoje, agora. Amém? Sempre que pensamos muito no amanhã, nossa alma se inquieta e ficamos ansiosos. Muito mais agora, né, irmão? Deve ter gente morrendo de ansiedade aí, já deve ter muita gente dando piripaque aí, já talvez nem esteja dormindo mais à noite. Mas nós, com nós, tem que ser diferente. Nós não podemos entrar na onda, nem na correnteza do mundo. Agora para frente, o mundo vai entrar num colapso de ansiedade. Mas e quanto a nós? Nós vamos praticar essa palavra. Quanto a nós vamos praticar a palavra de Deus. O suprimento de Deus, sempre que pensamos muito amanhã, nossa alma se inquieta e ficamos ansiosos. Jesus está ensinando que a oração, no que diz respeito à necessidade básica de subsistência, deve visar ao hoje. Deve visar ao hoje. E o resto tem que deixar com ele. Você está preocupado com crise? Você está preocupado com o coronavírus? Que vai quebrar isso, que vai quebrar aquilo outro? O Senhor está falando para nós não andarmos ansiosos com respeito a nada disso. Mas também não é sermos passivos. Ele diz que nós temos que orar. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pronto, ele já ouviu. E perdoa as nossas dívidas. Outro probleminha aqui, ó. Reconhecer-se pecador é um tipo de oração que agrada a Deus, não porque ele quer tributear nesse fato, mas porque ele é perdoador. Reconhecer-se pecador não é para se resolver, em prantos no lamaçal do pecado, mas para a reconciliação com Deus. Nossa dívida foi paga por meio do sacrifício de Jesus na cruz, quando bebeu o cálice da ira de Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas. É cumprido quando, na oração, cremos e nos apropriamos da obra redentora de Cristo. Então, quando nós estivermos orando, precisamos lembrar, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Deus gosta quando você está orando e em meio a essa oração, esse pedido de perdão veio depois. Mas temos que lembrar desse item em nossas orações, quando estivermos orando. Senhor, perdoa as minhas dívidas, as quais o Senhor Jesus já pagou por nós na cruz. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficando por aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde e que você venha então praticar essa palavra. Amém? Espero que essa palavra tenha te ajudado, tenha te suprido e tenha trazido muita luz e revelação para a sua vida. Amém? Boa noite a todos. Jesus é o Senhor.